Bom, boa tarde. Estamos aqui na UFES, né? Essa é a região do Centro Tecnológico, né? O finalzinho da universidade, né? Estou sentado no chão, essa é uma estratégia também diferente, né? Eu gostei de gravar o vídeo ao ar livre aqui na universidade, não sei o quê, mas muita gente passando do meu lado, carro, o ar livre me deixa um pouco preocupado, né? Tira minha atenção. E também essa questão dos assaltos aqui, né, acaba me gerando uma certa preocupação, né? Vai que aparece alguém de surpresa aí e leva meu telefone, né? É, mas também não sejamos simplistas, né? A violência que está acontecendo dentro da universidade, ela é um processo produzido pela sociedade, né, que é uma sociedade extremamente desigual, né, e seria muito estranho se a sociedade que é extremamente desigual não fosse uma sociedade violenta. E uma universidade que está dentro de um território onde está essa sociedade que é extremamente desigual, esse território obviamente vai ser atingido por essa violência, né? É, é porque a galera vive dentro da UFES, né? E parece que eles se encapsularam aqui numa redoma, né? E aí eles não querem ser atingidos por nada que é extra UFES, fora UFES, né? Bom, mas a nossa questão aqui é discutir o problema, né, levantado lá no primeiro vídeo, de que por que o brasileiro procura não um presidente, né, um político, mas um salvador da pátria, né, um Cristo. Né? No último vídeo nós falamos do Tiradentes, né, da invenção do Tiradentes como um herói, um Cristo brasileiro, né, é, isso pela República, mas a República pretendia substituir o outro Cristo que já tinha sido inventado, que era o Dom Pedro I. Para a gente falar de Dom Pedro I, a gente vai ter que falar do processo de independência do Brasil, né? Que é um processo longo, né? Em história a gente não pode analisar as coisas como algo que aconteceu numa data X, num mês X, né? As coisas são processuais, elas são longas, né? Não é um negócio que se define com um dia, outro dia, numa data marcada, né? História não tem a ver com decorar datas precisas. Essas datas precisas não correspondem à realidade das coisas, porque os processos são longos. Então a gente pode pensar que o início do processo que levará à independência com a vinda da família real para o Brasil em 1808, né? A Europa estava passando pelas chamadas guerras napoleônicas, onde Napoleão Bonaparte estabelece o bloqueio continental, né? Ele proíbe a Europa continental de fazer comércio com a Inglaterra. A Inglaterra então perde o seu principal mercado consumidor. Preocupado com a perda desse mercado, o que a Inglaterra faz? Ela tenta articular diplomaticamente com a monarquia portuguesa a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? Que já havia, inclusive, um projeto por parte da monarquia portuguesa de se instalar no Brasil e fazer com que a sede do reino fosse no Brasil, já que desde aquela época o Brasil era uma colônia poderosíssima, em muitos aspectos mais poderosa que a própria metrópole, em termos de território, de diversidade cultural, de riqueza, não sei o quê. A diplomacia inglesa, então, entra em contato com a monarquia portuguesa, né, e é negociada a escolta da vinda da família real para o Brasil. E eles vêm para o Brasil. Quando Dom João chega no Brasil, ele estabelece uma série de medidas e a que importava de fato para a Inglaterra seria a abertura dos portos às nações amigas. Ou seja, se antes havia uma lógica comercial de que a colônia só faz comércio com a metrópole, o exclusivismo comercial, quando o Dom João VI pisa aqui, né, a abertura dos portos a nações amigas, né, e principalmente a Inglaterra, né, a amiga do capeta, né. A Inglaterra, então, começa a fazer comércio livremente com o Brasil, né, há tarifas alfandegárias estimulantes, né, há tarifas alfandegárias menores do que para outras nações,
E obviamente que isso daqui vai promover um desenvolvimento comercial diferente do que tinha antes, né? Um desenvolvimento comercial que vai trazer riquezas para um grupo de comerciantes no Brasil. Eu não gosto do termo burguesia brasileira nesse período, eu acho que é um termo problemático, eu prefiro o termo comerciantes mesmo, né? Então, um grupo de comerciantes no Brasil será beneficiado com essa abertura dos portos, enriquecerá bastante, né? E é nesse contexto de enriquecimento dessa elite carioca, né, que começa a se desenvolver o processo de independência do Brasil. É, a vinda da família real trouxe um certo dinamismo para o Brasil, né? O Brasil sai da condição de colônia e vira Reino Unido de Portugal e Algarves, ou seja, a sede administrativa do Império passa a ser o Rio de Janeiro. É, ele traz, né, desenvolve aqui, cria duas universidades, duas faculdades de Direito e Medicina, né, o que também é uma novidade. Até 1808 não teve nenhuma faculdade, universidade, né, que é diferente da América que fala espanhol, né, que no período colonial deles, em algumas regiões apareceram algumas universidades, né. É, Foi feita a Biblioteca Nacional, né, com um acervo vasto, com livros raros, né, que foram trazidos de Portugal. Tem um teatro municipal que também foi criado nessa época para o deleite e conforto da nobreza portuguesa que estava se instalando. Bom, todos esses aspectos vão trazer um certo dinamismo, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro, né? É, digamos que o Brasil saiu da condição efetiva de colônia e virou alguma outra coisa, né? Que não é mais uma mera colônia. Só que em 1820, né, começa uma tentativa de unificação do poder em Portugal, porque as guerras napoleônicas haviam acabado, né? E aí Portugal, que tinha sido largado às traças, né, não tinha governo, não tinha nada, Napoleão invadiu, e aí Napoleão agora foi preso, né? As guerras acabaram, e aí ocorre uma revolução liberal do Porto, né? Na cidade do Porto, em Portugal. A burguesia portuguesa toma o poder, e essa burguesia no poder vai tentar recuperar economicamente a Portugal, né? Só que para recuperar economicamente Portugal, uma estratégia que eles pensaram era intensificar a exploração sobre a sua principal colônia, Brasil. Só que o Brasil não era mais colônia, o Brasil era Reino Unido de Portugal e Algarves. Então havia necessidade de tornar o Brasil de novo uma colônia. E para isso foi forçada a volta do rei Dom João VI para Portugal. Aí eles forçam a volta, Dom João volta para Portugal, mas deixa o filho dele, o príncipe regente, Dom Pedro I, aqui no Brasil, né? Com Dom João voltando para Portugal, o Brasil poderia voltar a ser uma colônia dentro do sistema do exclusivismo comercial. A colônia só faz comércio com a metrópole. Só que isso não era mais vantajoso para um determinado grupo de comerciantes aqui no Rio de Janeiro, porque esse determinado grupo de comerciantes foi beneficiado, enriqueceu, exatamente fazendo comércio com quem? Com a Inglaterra. A volta do exclusivismo comercial não era interessante para essa elite comerciante brasileira. A volta de Dom João VI, então, para Portugal é vista com muito maus olhos por essa elite. E essa elite começa a se organizar politicamente no sentido de evitar esse projeto recolonizador. Então surge um partido político, né, um partido português, um partido brasileiro, desculpe, formado por essa elite de comerciantes, e há também um partido português, né? Formado por portugueses aqui que evidentemente defendem o processo recolonizador, né? Que isso aqui é uma colônia mesmo e tal. Então tem esses dois grupos se articulando politicamente no sentido de ou evitar um processo de recolonização, a volta do exclusivismo comercial, ou a volta do exclusivismo comercial por parte dos portugueses.
E o príncipe regente, Dom Pedro I, estava por aqui, né? Estava por aqui e ele não está aqui por acaso, porque Dom João deixou ele aqui já pensando que o projeto recolonizador não iria funcionar, que talvez o Brasil ficasse independente. E a ideia, o projeto de Dom João VI é que se a independência fosse deflagrada, que fosse deflagrada por Dom Pedro I, e não por outros que não foram educados para ser rei, que não foram educados para estar no poder, né? Então Dom Pedro I fica aqui no Brasil acompanhando esse processo, essa articulação política, essa turbulência política, né? E aí Dom Pedro tem a seguinte opção: ele pode voltar para Portugal, né? E aí o processo de recolonização continua e os membros do Partido Brasileiro talvez deflagrariam a independência ou não. E aí ele teria que esperar o seu pai, Dom João VI, morrer e ele assumir o trono em Portugal. Ou ele pode ficar no Brasil, né? E acolher as demandas do Partido Brasileiro, deflagrar a independência do Brasil e se tornar rei no Brasil. E como ele é português, ele pode também acolher as demandas do Partido Português, porque ele tem essa identificação como compatriota dos membros do Partido Português. Então, Dom Pedro I, estrategicamente, poderia ficar no Brasil, ser rei do Brasil, e depois, com a morte do pai dele em Portugal, Dom João VI, se tornar rei em Portugal também, né? E aí esse projeto recolonizador talvez poderia se efetivar mais na frente. Exige, então, a volta de Dom Pedro I. Dom Pedro I fala que não volta, é o tal do dia do fico, né? Se for pela felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? E ele fica. E olha que interessante essa frase, né? Se for pela felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. Dizer ao povo que fica, não tem povo aqui, né? O povo nem sabe o que está acontecendo politicamente no país, o povo está completamente alheio aí a essa discussão política da independência do Brasil. Essa discussão é uma discussão que passa pela elite de comerciantes brasileiros, por um lado, o príncipe regente Dom Pedro I e a burguesia portuguesa e Dom João VI lá em Portugal. O povo está fora disso, mas quando ele cria esse elemento, diga ao povo que fica, né, parece que há uma inserção desse povo no jogo político, mas isso é falso, o povo está fora, ele não foi chamado, né, para esse debate político, não foi, o povo está fora. E aí o processo de independência vai acontecer, né? Sem conflito militar, e Dom Pedro I se proclama o sujeito que deflagra a independência do Brasil, no chavão do independência ou morte. Como assim independência ou morte? Não houve conflito militar, e esse conflito militar, né? Na verdade, houve um conflito militar ali isolado na Bahia, né? Houve uma tensãozinha ali, né? Mas nada muito severo como foi a independência dos Estados Unidos. Aí Dom Pedro deflagra a independência, com esse chavão aí, independência ou morte, né? Mas isso tudo é teatro. E ele mesmo se proclama o protagonista da independência do Brasil, né? Ele acolhe o Partido Brasileiro, né, dizendo que o Brasil é independente, que não vai mais ser obrigado a fazer comércio só com Portugal. O Brasil agora é livre para fazer comércio com quem ele bem entender. E acolhe o Partido Português porque ele é português. E aqueles que porventura se rebelarem ou quiserem falar outra coisa que não está aqui dentro do que tem que ser dito, vai ser usada a força contra eles, né? O primeiro reinado ele é marcado pelo uso sistemático da força para conter alguns discursos que não eram legítimos nesse primeiro reinado. E aí, evidentemente, que essa independência que Dom Pedro diz ter promovido, né, não foi por acaso. Ele vai ser o rei, ele quer ser o rei, ele foi educado para ser rei, né? Nesse sentido, se faz uma Assembleia Nacional Constituinte, né,
a Assembleia de 1823, né, onde os deputados dessa Assembleia vão tentar criar uma Constituição para limitar os poderes do rei, né? Vão estabelecer o voto censitário, né? É a chamada Constituição da Mandioca, né? O voto e a participação política dos envolvidos estaria alicerçada na produção de mandioca deixo daquele proprietário de terra. Poderia ser qualquer outro produto, né? Ou qualquer outro critério que estabelecesse riqueza, mas a ideia é a seguinte: teria que ser um critério para poder fazer com que a maior parte da população, que é pobre, excluída, não estivesse no jogo político, né? Um critério censitário, de riqueza, né? Então, uma determinada quantidade de mandioca, você poderia votar, um pouco mais dessa quantidade, você poderia votar e poderia ser candidato a, sei lá, deputado, né? Essa é a lógica. É uma Constituição que não vai falar nada sobre a libertação das pessoas em condição de escravidão, né, evidentemente, porque é uma elite agrária que está promovendo essa discussão política sobre a Constituição. Mas Dom Pedro não está muito interessado nessa conversa dessa Constituição da Mandioca de 1823, porque estão tentando limitar o poder dele. Aí o que ele faz? Fecha a Assembleia Nacional Constituinte, foda-se vocês, ele fecha a Assembleia, né, uma atitude autoritária, né, e um ano depois, em 1824, ele aparece com uma Constituição que ele outorga, né, ele não perguntou a ninguém se as pessoas queriam saber daquilo que está na Constituição de 1824, ele outorga, impõe e foda-se, né. A imposição da Constituição de 1824 marca o primeiro reinado, né? É uma Constituição, no mínimo, interessante, né? Porque tem os três poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. E aí o que é mais moderno que existe no mundo europeu, né? O que é mais avançado era aquilo que era considerado republicano, e ser republicano tem a ver com três poderes, Montesquieu, né? O espírito das leis. E aí ele cria os três poderes, mas acima dos três poderes tem um poder moderador. O poder moderador tem o poder de destituir qualquer outro dos três poderes, né? Então parece que não é autoritário, né? Parece que não é uma monarquia absolutista, mas é assim, porque o poder moderador, ele é o chefe do poder moderador, tem controle sobre os outros poderes, né? E aí, dentro dessa jogada política da independência, com a criação dessa Constituição autoritária e violenta, antidemocrática, o Dom Pedro aparece como o sujeito que resolveu o problema com Portugal, que libertou o Brasil das garras dos portugueses. Aparece Dom Pedro I como aquele que conseguiu arregimentar todos os sentimentos em favor de um desenvolvimento independente, nacional, brasileiro, né? O sentimento que passa é esse: ele era o salvador, o príncipe regente se tornou um grande monarca para salvar o Brasil. Mas não é nada disso, né? Porque ele vai silenciar os grupos que vão questionar essa independência. Há grupos que vão questionar essa independência, né? Eles serão violentamente reprimidos, né? Quem vai questionar essa independência? A população que está em condição de escravidão, evidentemente, né? Porque que independência é essa que não muda estruturalmente a base de trabalho do país, essencialmente escravocrata, né? O que está acontecendo? Vão questionar por que o Brasil ficou independente e continuou uma monarquia, e a monarquia é algo extremamente atrasado, né? E se é uma monarquia, por que tinha que ser Dom Pedro I, né? Poderia ser outro rei, né? Mas na verdade o que se queria que teria que ser uma república, né? A América Espanhola virou república, né? E o Brasil continua uma monarquia, né? Uma monarquia com todas as letras de uma monarquia absolutista ao estilo francês, né? Problemático. Vão questionar ainda um outro sentido da independência do Brasil, que é um reconhecimento da independência do Brasil, que é um absurdo, né? Quando o país fica independente, a comunidade internacional tem que reconhecer que o país ficou independente. Se ninguém reconhece que o país ficou independente,
do ponto de vista da política internacional, ele não ficou independente. Então, quem é o primeiro a reconhecer que o Brasil ficou independente? Os Estados Unidos, que dentro da doutrina Monroe, era interessante para eles reconhecer a independência de qualquer país aqui na América Latina. Por quê? Porque essa independência representava menor poder europeu na América Latina e, portanto, maior poder americano sobre a América Latina. Então, qualquer país que ficar independente dentro dessa doutrina Monroe, qualquer país da América Latina que ficar independente, primeiro a reconhecer vai ser os Estados Unidos. É isso mesmo, tem que ficar independente, né? América para os americanos do norte. O outro a reconhecer que o Brasil ficou independente foi a Inglaterra, evidentemente, né, que foi aí uma grande beneficiada com a abertura dos portos desde Dom João VI. Né? E o outro, e aliás o principal a reconhecer a independência do Brasil teria que ser a metrópole, Portugal. Só que aí Portugal diz o seguinte, para a gente reconhecer a independência, a gente quer ser indenizado. Né? O Brasil não tem dinheiro para pagar essa indenização. Então, o que acontece? A Inglaterra, que está na articulação política para o reconhecimento da independência do Brasil por parte de Portugal, a Inglaterra empresta dinheiro para a monarquia portuguesa, aí a monarquia portuguesa passa esse dinheiro para Portugal e Portugal reconhece que o Brasil ficou independente, se eu não me engano, 5 milhões de libras esterlinas. Aí o Brasil pega esse empréstimo com a Inglaterra, paga a Portugal, Portugal reconhece que o Brasil ficou independente. Né? Só que a balança comercial portuguesa era desfavorável com relação à Inglaterra, no sentido de que havia alguns acordos comerciais entre Portugal e Inglaterra que beneficiavam somente a Inglaterra, de maneira que os portugueses importavam muitos produtos ingleses e exportavam poucos. Isso fazia com que a balança comercial ficasse desfavorável, que é um problema. Isso se dá desde lá do Tratado de Mitchell, né, o Tratado de Panos e Vinhos, que os ingleses compravam vinhos portugueses e os portugueses compravam tecidos ingleses. Né? Além disso, havia dívidas por parte de Portugal com a Inglaterra. Então, o que acontece? 5 milhões que a Inglaterra pagou, emprestou para o Brasil pagou a Portugal, Portugal reconhece a independência do Brasil. Mas como a balança comercial portuguesa era desfavorável, ainda tinham dívidas com os ingleses, esses 5 milhões, eu acho que é 5 milhões, foram para a Inglaterra de novo. Né? Então o Brasil começa a assumir aí uma dívida externa e uma dependência econômica muito grande dos produtos industriais ingleses. E os portugueses reconhecem que nós ficamos independentes dentro dessa manobra político-econômica pensada pela diplomacia inglesa. É essa a independência do Brasil? É esse o grande herói que deflagrou a independência do Brasil? Né? Mas essa é a grande questão. A população como um todo estava fora da discussão política. Você pode pensar, por exemplo, que uma semana depois da independência, a maior parte da população nem sabia o que tinha acontecido. Se perguntasse para ela, nós somos colônias de Portugal ou nós somos um país independente? As pessoas não saberiam discorrer sobre o assunto. Né? O povo estava alheio a isso. Tirando algum ou outro ali que estavam questionando isso, e esses que questionam vão ser silenciados violentamente por Dom Pedro I. É esse o grande salvador, é esse o herói. Só que a vida dele não vai durar muito tempo, porque Dom Pedro I ele vai abdicar do trono, porque vai haver uma crise intensa nesse primeiro reinado, porque ele não vai dar conta, é uma instabilidade política muito grande, né? Por mais que ele silencie, uma hora as vozes dissidentes começam a aparecer. E essa crise do primeiro reinado vai fazer com que ele abdique ao trono, né? Vou embora, vocês que são brancos aí, que se entendam, né? Que se for, eu estou indo embora. Primeiro porque ele não quer dar conta dessa instabilidade política que se torna no Brasil. As pessoas vão, de alguma maneira, questionar o significado dessa independência do Brasil. O que foi essa independência do Brasil? E o outro, o pai dele, Dom João VI, iria morrer em algum momento em Portugal. Então, para ele não está ruim, não, se ele for para Portugal, né? Ele abdica o trono aqui e vai para Portugal. Só que o filho dele, né? O Dom Pedro de Alcântara, o segundo,
tem 5 anos de idade, é uma criança, ele não pode assumir o trono. Então, o rei abdica o trono e fica sem ninguém aqui, né? Quem vai ter que assumir o trono vai ter que ser os deputados, né? E, pô, você já viu, né? Os deputados assumindo, né? Difícil, né? Difícil demais com deputado. Aí vai ter que ser feito um governo provisório que dê conta de esperar Dom Pedro II, o Alcântara, completar 18 aninhos. Esse período provisório é o período chamado de período regencial, que é um período de altíssima instabilidade política no Brasil. E por que é um período de altíssima instabilidade política no Brasil? Por motivos óbvios. A liderança, o mito, o salvador da pátria, aquele que sabe o que tem que ser feito, abdicou o trono, foi embora. E o outro líder, o outro salvador da pátria, aquele que é capaz de resolver todas as nossas questões, ele ainda é uma criança. E os regentes não são pessoas capazes de resolver essa pendência. E como o povo não está no debate político, o povo nem sabe o que debater ou não quer debater, porque não tem condições de debater o assunto com o Rio de Janeiro. Então, em algumas regiões do Brasil, os caras vão querer o quê? Se separar do Brasil. Começa a pipocar rebelião para tudo quanto é lado. Com outros grupos e outras lideranças questionando o sentido da independência do Brasil, querendo promover, querendo fazer surgir outros países republicanos de dentro do Brasil, que era monarquista. O Brasil vira um grande barril de pólvora explodindo para tudo quanto é lado do país, né? E aí eu vou deixar para falar desse período regencial e de como é dado o golpe da maioridade, que aí mais uma vez aparece de novo um salvador, né, que é Dom Pedro II, que aparece como uma figura única, central, um rei que de novo vai resolver e acalmar toda essa guerra, acalmar toda essa vida instável, né? E dar um sentido para a história do Brasil, um sentido para as pessoas, um sentido para a vida, né? Mais uma vez, quem é que resolve o problema do país? Não é as pessoas não estão prontas para assumir isso. Nós precisamos de um salvador, a gente precisa de alguém, a gente precisa de um Dom Pedro II para acalmar toda essa instabilidade que é o período regencial. Mas a gente vai deixar isso para um outro vídeo, esse vídeo já está bastante longo, né? E aí eu percebo que a galera não aguenta ficar muito tempo na frente de um vídeo. Eu sei, é uma sociedade que tem muita pressa, essa sociedade que a gente vive hoje, né? Pode deixar que a gente vai com calma, dividindo em partes e vamos seguindo até chegar nas eleições de 2018. Para finalizar, só uma questão. É importante entender que por que eu estou fazendo esse monte de vídeo? Porque em política as coisas não são entendidas rapidamente. Isso exige muita leitura, muita calma, muito debate, muito estudo, né? Então eu vou fazer aqui vários capítulos da história do Brasil para tentar falar das eleições de 2018, porque é longo mesmo, nós não podemos ter análises muito apressadas, né? Porque isso reduz o sentido histórico, político e sociológico desse nosso Brasil. Então, é complexo, é profundo, a gente precisa ir mais fundo nas nossas análises. Por enquanto, muito obrigado, foi um prazer inexorável e até a próxima.